Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ler Salmo 121. Glórias a Deus. Salmo 121, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eleva os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gostaria de repetir. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Na quarta-feira passada, a gente aprendeu algo aqui muito importante, que durante essa semana o Senhor ministrou no meu coração. Desde a quarta-feira passada, Ele está ministrando no meu coração. Até mesmo antes de eu vir no culto. E o pastor falou aqui, ele pregou em Hebreus, e ele disse assim, que o fardo do Senhor é leve. Meu fardo é leve e o meu jugo suave. Ele pregou aqui um Deus que não pede para que nós carregamos algo que já foi carregado. Ele pregou aqui um Deus que enviou o seu único filho, morreu na cruz, pegou todo o nosso sofrimento e falou para nós: agora vivam. O mundo que nós estamos é para que a gente viva, não para que a gente fique uma pessoa sobrecarregada, pesada. E aquilo ali, o Senhor ministrou no meu coração, e eu pude entender que nós estamos vivendo num mundo atual caótico. Os dias vão passando, os anos vão passando, vai piorando, a gente vai ouvindo notícias e mais notícias. Só que daí, no meio cristão, a gente vê pessoas que vão ficando com medo. Com medo de onde você mora, com medo de sair, com medo de transitar, porque está tudo ficando perigoso. Só que a gente conhece um Deus que não só carrega o fardo, mas também é um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que está todos os dias, 24 horas, ao nosso derredor, ao nosso lado. E quando nós vamos para o Salmo 121, o salmista ele vai dizer que quando ele está em momentos atribulados, quando ele está em momentos de perseguição, quando ele está em conflito consigo mesmo, quando ele está sofrendo por algo que ele não consegue resolver, ele vai dizer assim: olha, nos meus momentos mais caóticos, eu não olho para a direita, não olho para a esquerda, eu olho somente para o alto, porque do alto é que vem o meu socorro. Ele vai dizer assim: olha, eu olho para o alto, eu elevo os meus olhos, porque eu sei que acima das estrelas, acima do céu, há um Deus Todo-Poderoso, que se importa comigo. Eu acho que a gente ainda não entendeu. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que tem a plenitude, a terra e tudo quanto há está nas tuas mãos, mas se importa comigo e com você. Nós temos um Deus, irmãos, que olha para mim e para você e diz: eu preciso que você esteja saudável para viver aquilo que eu tenho para você. E quando eu disse: Senhor, nós tem tantos versículos que eu quero ler, mas o Senhor me levou para o elevo os meus olhos, para o Salmo 121, eu não entendi, mas Deus começou a ministrar no meu coração o seguinte: eu não posso conhecer a sua vida. Eu só conheço a sua vida se você me disser o que se passa com você. Mas Deus está dizendo: antes mesmo de você falar, eu já sei o que está dentro do teu interior. E o Senhor está dizendo para nós essa noite: é hora da gente desacelerar, é hora da gente parar, é hora da gente parar um pouco daquilo que a gente está querendo e descansar no Senhor, porque Ele é o nosso socorro. Quantas situações na nossa vida nós olhamos para ela e tentamos resolver na força do nosso próprio braço, porque eu sei, eu conheço a situação, então eu vou resolver porque eu acho que desse jeito é melhor. Deus está dizendo: eu não quero que você gaste a força desnecessária, eu quero que você descanse em mim, porque eu já resolvi para você. Descansar em Deus não é você sentar e ficar parado, não. Descansar em Deus é você falar assim: Senhor, eu te entrego
gente olha para a situação e fala assim, que está ótimo. O meu lar está desandando. O meu emprego está desandando. A gente deita no travesseiro e começa a pensar, como é que vai ser? Ai, Senhor, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso resolver. O Senhor está dizendo, eleva o teu pensamento em mim, descansa. Você vai acessar aquilo que já está preparado. O mundo hoje está sofrendo por antecipação. Eu não queria falar sobre a palavra ansiedade, que é uma coisa muito complexa, e muitas pessoas não admitem. Mas é algo que tem combinado, que tem feito pessoas descer a ruínas dentro da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque nós abraçamos o problema. Queremos dar conta de tudo, queremos dar conta de todas as situações, mas o Senhor está dizendo, você não precisa fazer isso, porque eu já carreguei um fardo. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A resposta do seu desafio eu tenho para você. Eu só preciso que você confia. Eu só preciso que você deita o travesseiro e descansa e confia no Deus que pode fazer. O meu socorro vem do Senhor. Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que excede de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas é impossível nós como humanos, às vezes, deixar de pensar que nós temos tantas preocupações, preocupar com o filho, com a escola, com o trabalho. Mas Deus está dizendo nessa noite, sabe quando um amigo chega perto de você e diz, olha, eu vou pagar isso aqui para você, e você descansa. Sabe quando seu esposo chega, o aluguel do mês já está aqui, e você descansa, você não tem mais preocupação, porque você sabe que está ali. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Descansa, porque o resultado do desafio que você tem para vencer já está nas minhas mãos. Descansa. Quando a gente confia em alguém que já fez algo por nós, a gente está mostrando que Ele já resolveu o nosso problema. E o Senhor está dizendo para nós essa noite, ei, eu já dei a resposta. E quando você descansar, eu te darei a força necessária para você lutar. Eu cheguei num estágio na minha vida que para mim, aparentemente, naquele momento eu não percebi. Mas quando Deus ministrou no coração do pastor sobre a minha vida, eu posso dizer com propriedade. Quando o Senhor usou o pastor e a esposa dele para ministrar sobre o meu coração, irmãos, eu entendi que aquilo que eu alcanço, eu posso pegar. Mas aquilo que eu não alcanço, o Senhor já resolveu por mim. Não existe vítima. Você é filha de Deus, você é filho de Deus que está passando por uma situação, mas essa situação não te define. Esse problema não define você. A situação caótica que você vive não define o teu estado, porque Deus já definiu, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não podemos deixar os problemas nos definirem. Não podemos deixar a dor nos definir. O nosso casamento nos definir. Não, nada não nos define, porque Deus já definiu. Você é filho e filha de Deus. Salomão vai dizer, Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração é a porta do nosso sentimento. Se a gente não protegê-lo, a gente vai parar diante dos desafios. Mas Deus está dizendo, guarda os seus sentimentos, eu me importo com você. Nós temos um Deus que não se importa como você vai resolver o desafio. Nós temos um Deus que se importa como você vai estar preparado para resolver o desafio que está diante de você.
Nós temos um Deus, irmãos, que é um psicólogo. Ele se preocupa com o seu sentimento. Nós temos um Deus que cuida até daquilo que você pensa. Nós temos um Deus que, quando você está parando, quando os sentimentos estão te afobando, Ele chega para você e diz: filho, eu estou aqui, eu sou teu amigo, converse comigo que eu quero resolver o teu problema. É a hora da gente desacelerar um pouco. É hora da gente tirar nossas mãos e deixar que Deus trabalhe. É hora da gente dizer: Senhor, elevar os meus olhos e confiar totalmente em Ti. É eu pôr a cabeça no meu travesseiro e saber que o amanhã já está preparado. Não sofra por antecipação, irmãos. Eu não sei qual é o teu problema. Se é na área conjugal, se é na área familiar, se é na área financeira, não sei. Mas Deus está dizendo: deite com a tua cabeça no teu travesseiro, porque eu me preocupo com a tua saúde. E o resto eu resolvo. E quando Deus diz isso, Ele não está dizendo para você não agir. Ele está dizendo que Ele vai te dar o que você precisa para solucionar aquilo que está diante de você. Os desafios da vida, às vezes, são tão grandes que a gente olha para Ele e fala assim: olha, agora não dá mais. Eu não consigo mais resolver. Mas Deus está dizendo: a resposta já está pronta. Somente descansa. Hoje nós temos duas opções. O Senhor ministrou no meu coração. Nós temos duas opções: viver da fé e deixar que Deus resolva os nossos problemas, ou passar a nossa vida toda tentando resolver os nossos próprios problemas. Ou a gente vive da fé, acredita que Deus vai dar o recurso necessário, ou a gente vive a vida toda tentando solucionar. O Deus que nós servimos, Ele quer que conquistamos, mas Ele quer que nós, para conquistar, sejamos saudáveis, para tomar posse daquilo que Ele prometeu. E não podemos gastar a nossa força desnecessária naquilo que Ele já resolveu. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,17 que a nossa luta momentânea, Camila vai colocar para mim, que a nossa luta momentânea, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Aquilo que você passa hoje reflete naquilo que já está preparado lá. Você imagina que o choro de hoje já está preparado, que lá não haverá mais choro. Você entende que o que você passa hoje lá não vai existir? A sua leve e momentânea tribulação hoje produz para cada um de nós abundantemente um eterno peso de glória. Irmãos, eu não estou pregando contra da carochinha, isso é a palavra de Deus. Sabe, quando a gente começa a entender, a gente começa a vivenciar, a gente olha para o problema que se levanta diante da gente e diz assim: você é fraco, você olha para ele: fraco? Fraco eu não sou se eu estivesse sozinho, mas eu sou filho de Deus, e acima de mim tem um Deus grandão que me ajuda a resolver qualquer situação. Quando o problema olhar para você e dizer para você: você não vale nada, você olha para ele: eu não posso, nem valer para você, mas para Deus eu sou mais do que vencedor. O que a gente precisa que Deus resolva? Já está preparado, você entende isso? Tudo que nós precisamos já está preparado. Nós só precisamos acessar. Isso é tão real que a gente vive a vida toda, os anos todos, tentando entender umas coisas que, quando a gente passa a viver mais com Deus, a gente entende que tudo que nós precisamos já está nas nossas mãos. Já está preparado. A Bíblia diz que Filipenses 4:8, a gente leu, que o Deus que nós servimos é um Deus fiel,
que não falha. Quando a gente olha para a nossa carne, a gente vê o quanto a gente falhou diante de Deus, né? Eu não sei se você consegue entender o quanto você falha diante de Deus. Eu não sei se você consegue perceber o quanto não somos merecedores de nada do que Ele já prometeu por nós. Eu não sei se você consegue entender que nós não valemos nada. Eu não sei se a gente consegue entender quando a gente olha para o Velho Testamento. A gente vê o Deus que nós servimos acabar, consumir com o povo que pecava. E hoje nós, dessa geração, temos um Deus compassivo que enviou um único filho que para abolir aquele erro que você tem, que eu tenho, para dizer para você: você não é o seu erro. Algo me chama a atenção em toda a Bíblia, que o mundo que a gente está vivendo hoje, que o caos do mundo atual, da geração atual, você acha que vai melhorar? Você acha que a gente ouve falar lá no Brasil, está acabando, vai, você matou fulano, ciclano do lado. Você nem imaginava, às vezes você mora 20, 30 anos numa casa, e do lado da sua casa alguém mata alguém. E sabe o que o povo está fazendo? Está saindo, porque está ficando com medo. Aí a gente chega nos Estados Unidos e vê o homossexualismo, e vê o inimigo pregando doutrinas aos nossos filhos, nas escolas. Mas a gente prepara, como servo de Deus, eles dentro do nosso lar, para que quando eles chegarem nos ambientes que são pregadas essas doutrinas, eles rejeitarem. Porque nós temos a doutrina de Deus dentro do nosso lar. Aí nós começamos a ficar com medo. Mas não é o lugar que muda a situação. É você, como servo de Deus, que faz o ambiente ficar diferente. O caos não muda o cristão, mas o cristão pode mudar diante do caos, porque ele serve um Deus que protege, que guarda, que tem. Sabe quando você levanta pela manhã, vai trabalhar, você não entende. Mas o Senhor está te livrando de tantos perigos. Sabe, quando você está lá no seu trabalho, você não entende. Às vezes acontece uma situação, mas o mundo espiritual Deus te livrou de algo tão grande que você não entende. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu não quero nada de vocês. Se você confiar em mim, tudo aquilo que você necessita já está preparado. Irmãos, o choro da madrugada, o choro do travesseiro que o seu marido não vê, o choro que a sua esposa não vê, as aflições que você não demonstra para os outros que estão ao seu redor. Deus conhece cada situação e cada detalhe. Cada detalhe. Entenda nessa noite, Deus não só se importa com você, eu vou repetir. Deus não se importa com a Daiane somente, como a Daiane vai enfrentar o desafio. Deus não se importa com o irmão Denilson, como ele vai se sair lá do trabalho dele. Deus não se importa com a Camila, com a irmã, com a Larissa, com o pastor, comigo, como vamos estar diante das dificuldades. Mas Deus se importa como o nosso coração vai estar. Porque antes mesmo da gente poder resolver, Deus se importa com o meu sentimento e com o seu sentimento. Eu não desconjuro, irmãos, tem médicos perfeitos, mas o maior psicólogo da história, ele está ao nosso dispor gratuitamente. E nessa noite, que as suas petições, pega esse problema que te aflige, pega essa situação difícil, vamos materializar. Se o seu financeiro não vai bem, pega ele, coloca na sua palma da mão. Se o seu casamento não vai bem, pega o casamento, coloca na palma da mão. Se a sua saúde não vai bem, pega ela e coloca na palma da mão. E faça assim, ó. Foi isso que eu aprendi. E eu quero passar para você, que Deus me ensinou essa semana. Pega o seu problema, para que fique materializado, para que você entenda melhor. Coloca na palma da sua mão. E faça assim, ó, Senhor, aqui está o meu casamento que vai ruim, aqui está a minha vida financeira que não foi solucionada, tem problemas ali que eu preciso resolver, tem contas para pagar, aqui está o meu filho na escola, aqui estão as minhas preocupações. Toma, Senhor, o problema é teu. Agora eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor vai resolver. E nessa semana que está findando, faça isso.
Porque eu sei que você tem problema, eu tenho problema. Mas o nosso Deus, eu te pedi nessa noite, lança sobre mim o teu problema. Pedro, 1 Pedro 5,7. Lança tudo em mim. Se eu não estiver enganado, 5,7. Lança sobre mim. Tudo, 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 tudo. Porque eu cuido de você. Tudo. Ansiedade significa sofrer por antecipação, por algo que não foi resolvido. Pega tudo que te aflige. Mas pega mesmo, irmãos. Você tem um Deus que faz. Você tem um Deus que pega um Zé Ninguém e se torna um alguém tão grande. Você tem um Deus que pegou todo mundo que não era ninguém e se transformou como um filho. Sem contar que a gente vê Deus fazendo coisas inimagináveis com pessoas ao nosso redor. Este é o Deus que nós servimos. Amém? Que o Espírito Santo continue ministrando. E se eu falar daqui, agora vai ser de mim, que eu falei tudo que o Senhor colocou no meu coração. Se coloca de pé. Eu gostaria que você meditasse na letra desse hino. Nós temos um Deus de detalhes. Nós temos um Deus que é perfeito. Que tudo quanto Ele faz para nós é detalhado. Mas você já viu que nós não fazemos para Deus como Ele faz para a gente? Ele é um Deus de detalhes e às vezes a gente faz para Ele de qualquer maneira. Às vezes a gente chega diante dele e diz: olha, Senhor, eu vou ler aqui, tá tudo bem, rapidinho. Mas Ele não, Ele para nos entregar algo, é tudo detalhado. Que nós possamos, a partir de hoje, irmãos, fazer para Deus, de mente e coração aberta, o nosso melhor. Pode ser. Se você quiser agora materializar o seu problema, joga para Ele. É Ele que pediu: lança sobre mim tudo que te aflige. Eu lanço sobre ti agora, Senhor. Porque eu sei que aonde os meus olhos não vão, eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Aleluia. Você consegue sentir a letra dessa música? Dessa canção? Vivo um hino que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta. Você sabia que todos os dias que nós acordamos, o diabo perde mais uma vez? Ele me deu valor, mudou minha história. Você que nessa noite o diabo perdeu mais uma vez. Seguir o seu sonho. Você consegue entender isso? Que ele perdeu mais uma vez? Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. O seu valor é incomparável. Não tem nada que pode comprar aquilo que Ele já fez por você. Deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu depois, a estrela a brilhar. Pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar o mel. Pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia ser. Aleluia. Todos os dias, lembra disso. Você é um sobrevivente. Deus está cuidando
Você é especial diante de Deus, diante dos homens. Nos detalhes, cuida de mim. Ele é o Deus Seu poderoso. amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta. Deus está cuidando. Ouve, Senhora. Cuidando de tudo. Você não precisa mais E o meu trabalho é esperar. Descansa. No Porque Ele já preparou. Mas Deus está cuidando de tudo. Ele é poderoso, está cuidando de você. E o meu trabalho é Você é uma pedra preciosa diante do Pai. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes, cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes, cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus cuida de você todos os dias. Amém. Que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. Aleluia. Obrigado, irmão. Vamos entrar no nosso período de oração nesta noite. Nós temos algumas orações que a gente já tem colocado na nossa lista de oração, e eu gostaria de saber se tem mais alguém com algum pedido especial nessa noite, mencione agora para que a gente possa estar orando. Eu tenho um pedido de oração ali por uma senhora que esteve conosco na área de exercício na segunda-feira, mas ela teve um stroke, ela teve um derrame bem ali, saindo da piscina, coitada, perdeu a perna, quer dizer, o sentido da perna falhou, ela caiu, e ali ela já teve o primeiro stroke, estava no hospital, um derrame, né? Paralisou logo a perna dela, bateu com a testa, deu no joelho. Nós tivemos que levar ela para casa, e depois levou ela para o hospital, e agora está fazendo fisioterapia. O filho não me ligou ainda, mas vamos estar orando por ela, tem 73 anos, uma portuguesa dizendo, está muito boazinha. E que ela não fosse boazinha, nós não estaríamos orando por ela anyway, né? Porque acredito que nós temos que orar, né, para as pessoas, né? Mas é uma pessoa excelente, uma amiga, que gosto dela. Então, o nome dela é Helena. Você lembrar nas suas orações, estiver orando, lembra desse nome Helena. Quem sabe daqui a pouco ela vai estar entrando nessa igreja também. A gente está trabalhando o coraçãozinho dela. Você sabe quanto o português é meio duro, né? O coração do português é meio duro para algumas coisas, né? Mas a gente está trabalhando, aos pouquinhos nós estamos colocando amor no coração dela, e nós temos certeza que um dia ela vai entrar por essa porta também, vai estar junto conosco em nome do Senhor Jesus. Mas alguém tem algum pedido especial nessa noite? Família Daiane, vamos estar orando. Mãe lá no Brasil, né? Estou orando pelo pai e a mãe Daiane lá no Brasil, em nome do Senhor Jesus. Me dá um nome, eu quero que depois eu não lembre, mas a gente vai lembrar agora, mas a oração a gente vai lembrar. Arnaldo. Arnaldo. Ionaldo. Tá bom, um nome diferente, Ionaldo, Maria. Fica depressiva, né? Subiu. O emocional dela está afetado, né? E aí atinge uma série de coisas. Vamos estar orando por ela. Ionaldo e Maria, vamos estar lembrando, mesmo que você não lembre o nome depois, mas pelo menos a intenção é o que vale, né? Do nosso coração. Mais alguém? Não? Então vamos estar orando pela Páscoa que vem aí, né? A gente já começou o processo das crianças da Páscoa, fazer uma Páscoa bem bonita com as crianças, em nome do Senhor Jesus, assim como foi naquele dia com as crianças. Pedro, ontem começou uma febre
E como é que ele está hoje? Hoje ele está meio febril. Eu saí de lá com 37 Restaurante José Pedro. Restaurante do Reino do Senhor Jesus. Então vamos orar, tá? Vamos orar, entregar esse pedido na mão do Senhor, pedir o nosso querido irmão Denilson para orar, entregando esse pedido nas mãos do Senhor e aqueles que estão nos assistindo também, né? Do outro lado, talvez eles tenham um pedido de oração e a gente não sabe, mas que eles possam mencionar no coração deles e a gente vai estar orando e entregando na mão do Senhor. Pode ser?